Deus te abençoe. Quero trazer a reflexão nesse momento, uma palavra que encontra-se lá no livro de Números, capítulo 3, o versículo 1 e 2 apenas, porque eu quero falar disso que tem chamado a minha atenção. Diz assim o texto: E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Essa é uma história bastante conhecida daqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, que é um momento crucial para o povo de Israel. O povo tinha passado já por diversas circunstâncias adversas no deserto e recebido de Deus vitórias, livramento, provisão. Mas essa era a hora da promessa de Deus para eles já se tornar-se algo real. Lembro que esse é um momento de transição. O povo tinha acabado de sair do Egito. Estava no deserto ainda, mas Deus pede que os líderes dessas tribos fossem selecionados. Foram como que por dedos. Acredito que eram homens de referência, homens honrados dentro da sociedade, dentro de cada tribo. É interessante que esses 12 homens, eles vão, fazem o reconhecimento daquela região, né? Chegam a trazer um cacho de uva que é carregado por 2 homens. E na hora do retorno, na hora que eles eram para se alegrar com aquilo que tinham visto, que era a promessa de Deus para eles, eles murmuram. Eles começam a se queixar. Eles começam a ver o tamanho da dificuldade e não olham as dificuldades que eram maiores e que Deus tinha dado livramento e que tinham trazido ali para uma terra que emanava leite e mel. E como já se sabe da história, apenas 2 homens, que foram Caleb e Josué, eles creram e tomaram posse daquela terra. E o que chama a atenção nesse texto era porque Deus tinha abençoado aquela terra para eles. Mas a sentença que eles trouxeram, o relatório que eles trouxeram para a nação de Israel, não foi um relatório de uma terra abençoada, próspera, mas foi um relatório de uma terra amaldiçoada, que em vez de ser bênção, seria de mal para eles. E esse é o relatório que ele distribui para todas as tribos. Nós precisamos ser homens e mulheres de visão diante de determinadas circunstâncias. Ou você crê que você é uma pessoa abençoada e onde quer que Deus esteja te conduzindo, você vai prosperar. E se você for olhar o tamanho das adversidades ou circunstâncias, você começar a descrer daquilo que Deus tem prometido para você, eu sinto dizer para você, você vai ficar na terra onde você está. E vai ver outro prosperando, outro crescendo, e você vai ficar na sua mesmice. Aqueles homens levaram mais informações para aquelas tribos. E as pessoas deram ouvido mais àqueles 10 homens do que naquilo que aqueles 2 homens de fé manifestaram diante daquilo que criam de Deus, porque eles tinham uma promessa de Deus e eles sabiam que Deus era fiel para cumpri-la. Porque quem tinha saído do Egito e visto os sinais e maravilhas que Deus tinha operado, não tinha que ter dúvida em seu coração de quem Deus era e de que aquilo que ele poderia fazer pelaquela nação. E o que eu gostaria de dizer para você: cuidado para você não trazer maldição para uma terra onde Deus já abençoou para você, para que você seja próspero, para que você seja próspera. Tem lugares que Deus já abençoou e determinou que é seu, mas você tem olhado as dificuldades e tem trazido maldição. É tempo de você se apossar pela sua fé daquilo que Deus prometeu para você. É tempo de você crer naquilo que a palavra de Deus declara.
Tem promessas na minha e na sua vida que nós precisamos gerar através de oração para que o milagre de Deus aconteça. Como eu já falei nos vídeos anteriores, Elias precisou gerar o milagre daquela forte tempestade que iria cair sobre Israel enquanto havia seca, para que ela pudesse acontecer. Às vezes recebemos promessa de Deus e cruzamos os braços. Aqueles 10 homens que trouxeram má relatórios sobre a terra que Deus tinha abençoado, eles ficaram no deserto, morreram todos. Mas os seus filhos tomaram posse. Então esse é um tempo que nós precisamos confiar em Deus, tomar posse da nossa herança e viver como vitorioso e como vitoriosa. Chega de ver os outros prosperando e você ficando, porque eles creem muitas vezes mais do que você, que acreditamos e confiamos na palavra do Senhor, e estão vivendo uma vida de vitória, enquanto eu e você muitas vezes estamos aí, na mesmice. Precisamos ser um homem de fé e de convicção. Precisamos ser que nem Caleb. A Bíblia diz que Caleb, lá no livro de Josué, chega para Josué e diz: tu te lembra que quando o Senhor nos mandou espiar a terra, que o Senhor me prometeu que ia me dar a herança? Hoje eu estou com 85 anos, eu tinha 40 anos quando eu recebi, mas o meu vigor ainda é o mesmo. Quando se tem promessa de Deus, bênção, a gente precisa ter convicção, independente da sua idade. Eu vou sonhar, eu vou crer, eu vou tomar posse, porque se Deus tem promessa para a minha vida, eu vou usufruir daquilo que Deus tem para mim. Chega de ver o mundo crescendo e prosperando, enquanto nós que cremos, que temos promessa de Deus, ficamos estagnados. Esse é um tempo de nós nos revestirmos da autoridade de Deus, nos revestirmos da capacidade daquela pela qual Ele nos ortogou mediante o Espírito Santo de Deus. Nós hoje estamos debaixo de uma cobertura espiritual, através do poder do nome do Senhor Yeshua. E eu quero que você creia nisso, para que você possa tomar posse de sua vitória. Viva como vitorioso, viva como uma vitoriosa. Não traga maldição para uma terra onde Deus já abençoou para você. Não fique praguejando, se lastimando. Existem pessoas que reclamam tanto da vida que você fica angustiado de estar perto de pessoas assim. Reclama da comida, reclama da roupa, reclama do dia. Parece aquele filme da hiena que nos anos 70, 80 passava. A hiena só vivia reclamando: ó céus, ó terra, nada dá certo, nada funciona. E vivia sempre se lastimando. Tudo que o leãozinho queria fazer, aquela hiena sempre dava patadas e não acreditava. Você ficava constrangido porque era tantos sonhos que aquele leão alimentava, mas estava junto de uma pessoa que era incrédula. Tudo ela não dava certo, não iria dar certo. E ainda clamava aos céus, ó terra, mas não adianta. Se nós falarmos de Deus e não cremos naquilo que Ele é capaz de fazer por nós, bênção, nós vamos ficar estagnados na terra que não é de bênção. Vamos ficar estagnados no deserto. Lembre-se que deserto é passagem. O povo de Israel, ele passou pelo deserto, ele não ficou no deserto. Porque o lugar é a terra prometida, mas aqueles homens, por causa da palavra, ou por causa das suas incredulidades, eles ficaram no deserto. Deus quer te tirar de desertos. Deus quer te levar para mananciais, onde os rios deles possam fluir, trazendo vida, restaurando sonhos e projetos. Eu não digo a você que a gente não deva achar ruim ou reclamar de alguma outra coisa, não. Mas precisamos ter sabedoria diante daquilo que argumentamos, né? Você e eu somos falhos, somos imperfeitos, mas precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Seja grato a Deus. Tenha um coração terno a Ele por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Não divida a glória dEle com ninguém. Quando você estiver orando, agradeça a Deus pelo dia. Talvez você não tenha tido um dia perfeito, mas eu digo a você que muitos gostariam de ter o projeto de vida que você tem e muitas vezes não reconhece. Talvez você esteja reclamando que seu dia não foi mal, mas tem muita gente que não tem uma casa como você tem, não tem o prazer de ter a comida e a mesa farta de alimento como você tem, os sapatos ou calçados bons que você tem, o emprego, a visão,
poder falar ou ouvir que você tem. Você sabia que tem pessoas que são deficientes visuais que dariam tudo que tem para poder ver o que você vê? Tem pessoas que não podem ouvir, mas daria tudo para ouvir um simples cantar de um passarinho. Como você pode? Poder falar, glorificar, cantar, exaltar o nome do Senhor, como você faz e muitas vezes deixa, por causa das circunstâncias, porque o dia não está perfeito do jeito que você quer, mas mesmo em meio às circunstâncias adversas, Deus trabalha ao meu e ao seu favor. Seja grato e nunca divida a glória de Deus com ninguém. Não distribua a glória dele com homens, com imagem, com nada. Quando você for agradecer a Deus por tudo, sempre diga assim. Se é uma pessoa que te ajudou, se foi um amigo, e você tiver a oportunidade de estar diante dele, você vai dizer o seguinte: foi isso assim que o Espírito Santo me ensinou outro dia. Deus, eu quero agradecer a Ti pela vida de fulano e de ciclano, porque o Senhor usou a vida dele para abençoar a minha. Pensa, Deus vai ser glorificado única e exclusivamente. E eu digo a você, aquela pessoa também vai se sentir tão honrada. Sabe por quê? Porque não tem quem não se sinta privilegiado de ter sido o canal de Deus para abençoar alguém. Então não divida a glória dele com ninguém. Chega de estar murmurando. Seja grato, seja grato. Tenha um coração agradável ao Senhor. O salmista no Salmo 19, versículo 14 diz: não saia, que sejam agradáveis as palavras da minha boca. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca. Que Deus possa ser glorificado. E adore, simplesmente adore, adore e adore, porque quando você adora, os céus são abertos e as bênçãos de Deus liberadas sobre você. E não se esqueça, repito, não traga para si maldição para uma terra onde Deus já abençoou para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.